Olá pessoal, professor João Pedro aqui, galerinha do 9º ano, beleza? Como um complemento da nossa primeira nota, eu passei para vocês uma atividade, né? Essa atividade ela consistia aí de 10 questões, valendo para a gente aí 5 pontos, né? Eu optei por gravar a correção da nossa atividade e encaminhar para vocês, porque aí vocês podem recorrer a esse material sempre que necessário, vocês podem pausar para tentar responder, corrigir o que foi, onde foi que vocês erraram, e dessa maneira, na sala de aula, a gente pode avançar, prosseguir com o nosso conteúdo, né? Deixando aí apenas para tirar alguma dúvida, caso seja necessário. Então, nosso primeiro conteúdo ele foi aí sobre a genética de Mendel, e agora a gente vai partir para a resolução das questões, né? Para concluir que aqui em 5 está acontecendo aí a mitose. E aí conseguimos responder a primeira questão. Beleza? Segunda questão. A segunda questão ela é mais rápida, mais direta, mais fácil da gente responder. Um estudante afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigotos. A gente já estudou esse conceitozinho. Por que essa afirmação está errada? Quando eu introduzi para vocês alguns conceitos genéticos importantes para a gente conseguir adentrar no nosso conteúdo, né? Isso aí foi uma prévia. A gente também comentou isso aqui, que existem indivíduos homozigotos e heterozigotos, né? Então, homozigoto e heterozigoto. Qual é a diferença? Hétero é diferente, né? Hétero traz uma noção de diferença. Homozigoto, iguais, né? Que a gente estudou lá na questão dos alelos. Quando o indivíduo ele tem alelos iguais, 2 maiúsculos, por exemplo, os 2 dominantes, ele é homozigoto. Se ele tem 2 alelos diferentes, um dominante e um recessivo, ele é heterozigoto. Então, para ele ser homozigoto ou heterozigoto, ele precisa ter 2 fatores. Isso vai acontecer com os gametas? Não. Olha só o que é que vai acontecer. Alguns acertaram essa questão e trouxeram esses conceitos, né? Outros tiveram uma maior dificuldade para responder isso aqui. E aqui justamente, né, pessoal, aqui vai entrar esse nosso conceito, essa diferença entre um organismo haploide e diploide, né? Vocês disseram o seguinte: não, porque, né, está errado, porque os gametas, né, as células sexuais, elas são haploides. Qual vai ser a diferença, então, de um haploide para um diploide? Bom, vocês acertaram, né? Então, os gametas, eles são, né, os gametas são haploides. Mas o que significa ser haploides, né? Vamos analisar aqui. A gente já discutiu o seguinte: os gametas, as células sexuais, elas têm metade do material genético. Se a gente for analisar uma célula de um tecido qualquer, ela vai ter cromossomos formando pares, né? Formando braços. Então a gente tem lá nas demais células 46 cromossomos. Aqui, como a gente só vai ter a metade, né? Aqui a gente não vai ter as cromátides formando aí os 2 braços de um cromossomo, né? Um cromossomo com 2 braços. Então, isso aqui está errado porque os gametas são haploides, ou seja, eles têm apenas parte do material genético, né? Parte do material. Eles têm apenas parte do material genético. E como a gente consegue ver, o cromossomo ele tá aqui, ó, individualzinho, ó. Ele não está formando um cromossomo que tem ali aquela estrutura de 2 braços, né? Próxima questão. De acordo com a primeira lei de Mendel, foi o nosso objeto de estudo, né? A gente vê aí apenas a primeira lei. Características transmitidas, como a cor de uma semente de ervilha, isso daqui
a gente definiu como sendo o quê? Né? As características que vão surgir a partir de um gene, de um alelo, é o chamado fenótipo. Né? Aqui não tem acento, mas enfim. São condicionadas por um par de fatores que se separam na formação de gametas. Né? E aí vai entrar toda aquela questão de probabilidade que a gente já discutiu. Bom, letra A. Aqui correspondem os fatores considerados por Mendel. A gente viu lá que na teoria de Mendel, a gente não tinha um conhecimento da base genética ainda, né, relacionada a essa transmissão de características. E ele, né, até então, ele introduziu para a gente esse fator genético, né, os fatores genéticos de Mendel, que estariam relacionados àquela característica. Então, a criança ela recebia, por exemplo, para a cor do cabelo, vamos lá, cabelo, a cor, ela recebia um fator loiro do pai e recebia um fator moreno da mãe. E aí, se um fosse dominante, o outro seria recessivo e essa criança ela ia manifestar apenas uma característica. Né? Claro. Com o nosso conhecimento atual de genética, a gente viu o seguinte, que esses fatores genéticos de Mendel são, na verdade, que a gente chama aí de alelos, né? Que são as opções. Deixa eu passar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Para uma mesma característica, a gente vai ter um alelo que vem do pai, outro que vem da mãe, dependendo aí dessa relação de dominância, né, em que um alelo ele vai ser dominante, o outro vai ser recessivo, a criança ela vai manifestar uma única característica. Né? Isso para o nosso nível, né, o nível dos nossos estudos. Pode acontecer também, por exemplo, dominância incompleta, codominância, mas isso aqui a gente não chega ainda. Né? O que vocês precisam saber atualmente, né, o nosso nível de nono ano, do nosso primeiro conteúdo é isso. Né? Que esses fatores genéticos são os alelos. B. Que tipos de gametas o indivíduo Vzão-Vzinho pode produzir? E em que proporção esses gametas são produzidos? E os indivíduos Vzão-Vzão e Vzinho-Vzinho? Bora lá. Um indivíduo Vzão-Vzinho é muito simples, né? A gente não precisa pensar tanto. Cada um desses daqui é um fator genético, é um alelo. Né? Esse indivíduo, como ele tem os dois, ele pode produzir os dois. E por probabilidade, a probabilidade dele produzir um gameta Vzão ou a probabilidade dele produzir um gameta Vzinho vai ser a mesma, que é de 50%. Né? Então, que tipos de gametas o indivíduo Vzão-Vzinho pode produzir? Vzão-Vzinho, ele produz Vzão e Vzinho. Ele pode produzir os dois com a probabilidade, uma proporção de 50%. E os indivíduos Vzão-Vzão e Vzinho-Vzinho? Se ele só tem o Vzão, né, o V maiúsculo, esse indivíduo Vzão-Vzão vai produzir apenas Vzão, né, em 100%. E o Vzinho-Vzinho, a mesma coisa, ele só vai produzir Vzinho com a probabilidade de 100%. Que não tem a possibilidade de vir algo diferente. Isso daí já iria contra o que a gente sabe de genética. C. Que processo é responsável pela separação desses fatores durante a formação dos gametas? Se a gente está falando aí de transmissão de características, a gente sempre vai estar se referindo, né, em relação à mitose e meiose, a gente está sempre tratando da meiose. Porque é ela que vai originar os cromossomos, aliás, as células sexuais, os gametas, e vão ser eles que serão os responsáveis pela transmissão dessa característica, né, dessas características dos pais aos seus filhos. Acabamos aí mais uma questão. A quarta questão, ela é um pouco maior, mas ela é muito simples, né? Para a gente fazer isso aqui, vamos ter que retornar naquele nosso velho conhecido quadro de Punnett, né? Punnett. E aí, fazer aqui
os cruzamentos, tendo em vista essa característica que ela pode ser transmitida, o albinismo, sabendo que o albinismo ele é uma característica relacionada ao azinho, né? Quando a gente está representando os alelos, a letra minúscula ela vai ser recessiva. Então, o fenótipo associado a esse alelo ele vai ser recessivo. O que acontece quando eu digo que uma característica ela é recessiva? O indivíduo ele só vai manifestar essa característica se ele possuir dois alelos iguais, né? Dois alelos recessivos. Então, quem for azão está completamente livre do albinismo, e quem for azinho, ele tem um fator para o albinismo, ele pode transmitir essa característica para os seus filhos, mas ele mesmo ele não vai manifestar, né? Precisa ser os dois. Com base nisso aqui, a gente vai ter que fazer os cruzamentos e dizer, né, qual é a proporção aí para o albinismo. Bora lá. Na letra A, a gente tem azão com azão. Vamos lá para o primeiro quadro. Começando, eu vou pegar um par desses alelos, vamos dizer, esse aqui é o pai, essa aqui é a mãe. Um deles eu vou colocar aqui na horizontal, na linha, e o outro na coluna, sempre separando, né? É azão, em um quadrinho eu vou colocar o azão, no outro o azão também, e aqui da mesma forma, a gente sempre vai separar os alelos. E como é que eu resolvo esse quadro? A gente sempre vai unir um da linha com um da coluna. Então, nesse primeiro quadrinho, quem é que vai vir? Vem um azão daqui, vem um azão de cima. Então, ele vai ser azão. No segundo quadrinho, vai vir um azão daqui e vai vir um azão daqui. Ele fica azão também. Então, a gente vai perceber que nesse primeiro cruzamento, a gente vai ter aí apenas azão. Isso aqui é o genótipo, né? O genótipo deles vão ser azão. E aqui a gente tem o quê? 0% de albinismo. A gente tem 0% de albinismo. Deixa eu ver. Deixa eu apagar isso aqui. Para a gente ter mais espaço. Né? E conseguir fazer os demais, reproduzir os demais cruzamentos. Então, conseguimos responder a letra A, né? Todos os genótipos aí desse cruzamento vão ser azão, porque são os únicos fatores, os únicos alelos presentes. E os resultados é que os descendentes, nenhum deles vai ter albinismo. Agora, azinho com azinho. Aqui a gente já vai ver que vai ter uma questãozinha diferente, né? Vamos lá. Azinho com azinho com azinho. Vou fazer o mesmo esquema, né? Para cada quadrinho a gente vai pegar um de cima e um do lado. Isso aqui vai dar azinho para todos. Mas vamos lembrar o seguinte, o albinismo ele é uma condição recessiva, né? Então, se o indivíduo ele tiver dois azinhos, ele vai ser albino. Qual a probabilidade de, nesse nosso segundo cruzamento, os descendentes eles terem albinismo? Aqui é de 100%. Então, os genótipos possíveis é apenas azinho, e a probabilidade 100% de serem albinos. Né? Quem vier desse cruzamento aqui, desse quadro. Beleza. Já fizemos A, já fizemos B. Vamos agora para C. Azão com azinho. Eu vou colocar na coluna o azão. E na linha, azinho. Mesmo esquema, não tem complicação. Se toda a questão, como eu disse para vocês, se toda a questão de genética ela fosse apenas para montar e interpretar esses quadros, seria muito fácil, né? A gente sempre vai unir um do lado com um de cima. Azão, azinho,
Azinho, azão, azinho, azão, azinho. Sempre pegando um daqui com um daqui. E formar, né, o quadro. Então, olha só. O genótipo desse terceiro quadrinho vai ser azão, azinho. A gente tem a presença do alelo relacionado ao albinismo, porém, olha só o que eu disse para vocês. Como o albinismo ele é uma condição recessiva, para o indivíduo ele ser albino, ele precisa ter os dois alelos, igual aconteceu aqui. Então, aqui a gente também não vai ter indivíduos albinos, né? A pigmentação da pele ela vai ser normal, digamos assim. Letra D. Azão, azinho com azinho, azinho. Bora lá. Azão, azinho, azinho, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E agora, azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Então aqui a gente já teve uma diferença, né? Em contraste com os demais, em que a gente só tinha um genótipo possível, aqui a gente vai ter dois. Aqui, o indivíduo ele pode ser azão, azinho, ou ele pode ser azinho, azinho. Esses são os genótipos possíveis. Qual a probabilidade de sair azão, azinho ou de sair azinho, azinho? 50%, como é a metade. 50% de chances de um indivíduo ter a sua pigmentação da pele normal e 50% de chances de um indivíduo ele ser albino, né? Beleza. Tá vendo como a gente faz isso aqui rápido? E por último, azão, azinho com azão, azinho. Vamos lá. Azão, azinho com azão e azinho. Essa questão eu vi que vocês tiveram uma maior facilidade, né, em resolver aí. Senti falta dos quadros, mas eu quero crer que vocês realmente tentaram fazer isso aqui. Enfim, vamos lá, continuar os cruzamentos. Azão, azão, azão com azinho, né? Eu peguei um daqui, um daqui. E aqui, azão com azinho, a gente sempre opta por começar com o alelo dominante. Não vai fazer diferença, mas enfim. E azinho com azinho para juntar aqui. Opa, esse aqui foi mais diferente ainda, porque a gente tem 3 probabilidades. Então, quais são os genótipos possíveis? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Vamos ver qual é a probabilidade. A gente sempre monta quadros de 4 possibilidades, 4 probabilidades. Então, cada quadradinho representa aí 25%, né? 100% dividido para 4. Qual a probabilidade desse indivíduo ele ser azão, azão? É só um quadrinho que eu tenho. Então, a probabilidade é de 25%. E de ser azão, azinho? Eu tenho um aqui, tem outro aqui, é de 2. Então, é 50%. Mas, aqui também tem a probabilidade desse indivíduo ele vir com albinismo. Como é só um quadrinho, 25%. Se eu perguntasse para vocês qual a probabilidade desses indivíduos eles terem a pigmentação da pele normal e a probabilidade deles terem o albinismo, a gente junta os que são de característica normal, né, para pigmentação da pele, azão, azão com azão, azinho. Então, 75% vão ter a pigmentação normal da pele e 25% de chance dele ter albinismo. Isso que vai se repetir para cada descendente que esses dois genitores eles tiverem, né? No caso, a gente está falando de pessoas. Então, por exemplo, para um primeiro filho, a gente vai ter esse quadrinho, né? Ele pode ser qualquer um desses aqui, e a probabilidade vai ser de 25% dele ser azão-azão, 50% dele ser azão-azinho e 25% dele ser albino. No próximo filho, vai diminuir a probabilidade? Não. A gente mantém essa mesma probabilidade, certo? Resolvemos aí mais uma questão. Quinta questão. Se cruzarmos uma planta do genótipo Vzão-Vzinho para a cor da ervilha com uma planta que produz apenas ervilhas verdes, qual a proporção de ervilhas amarelas e verdes que você espera conseguir?
vamos lá. A gente já estudou aqui, né? Mendel, ele analisou várias características da ervilha. Uma delas foi a cor, né? A cor da ervilha. Ela pode ser amarela ou ela pode ser verde. O que mais a gente precisa considerar? Amarelo é a característica dominante e verde é a recessiva. Se amarelo é uma condição dominante, o indivíduo Vzão, ele vai ser amarelo, homozigoto. O indivíduo Vzinho, ele continua sendo amarelo, porém heterozigoto. Né? A diferença é o seguinte: sempre que eu tenho uma característica que ela é dominante, basta que o indivíduo ele tenha um único alelo para essa característica se manifestar. Por outro lado, como o verde é uma característica recessiva, o indivíduo ele precisa ter dois alelos recessivos, ou seja, dois Vzinho, para ele ser verde. E todo verde vai ser homozigoto. Né? Não vai ter um verde heterozigoto. Então o que a gente está pegando é uma planta Vzinho, ou seja, uma planta amarela heterozigota, e a gente vai induzir a fecundação dela com a planta de ervilhas verdes, ou seja, é Vzinho por Vzinho. Esse V aqui está parecendo maiúsculo, né? Pera aí. Enfim, vamos ignorar aqui e vamos montar o quadro, né? Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Muito simples, né? A gente quer saber qual vai ser a proporção, né? A proporção de ervilhas e justificar, né? Então, olha só. Vzão, esse V aqui é Vzinho, tá? Tá parecendo Vzão, mas é Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Qual é a proporção que a gente analisa? Esses dois de cima, eles são Vzão, Vzinho. Então, eles são o quê? Amarelos heterozigotos. Aqui vai ser amarelo. Qual a probabilidade, então? 50%. Por quê? Porque são dois quadrinhos. Cada quadrinho equivale a 25% de chance. Enquanto os dois da parte inferior, ambos são Vzinho, então eles vão ser verdes. Chance aí de 50%. Se é verde, a gente já sabe que é homozigoto. Pronto. Você fez o quadro e você indicou a proporção. A justificativa já fica como o próprio quadro, né? Essa realização e toda essa explicação de ser dominante ou ser recessivo, né? Em relação aí ao fenótipo. Sexta questão. Utilizando letras, use a letra inicial para a característica recessiva, né? Um detalhe também que a gente opta. Por exemplo, se eu estiver analisando duas cores de uma flor, ela pode ser verde ou ela pode ser branca. Branco é recessivo, igual a gente já fez. A gente vai utilizar apenas o B. O que é que a gente não pode? Né? Isso aí também não é obrigatório. O que a gente não deve é utilizar duas letras. Por exemplo, para uma característica dominante, eu vou utilizar uma Rzão. Para uma característica recessiva, eu vou utilizar um Bzinho. Não. A gente utiliza o Rzão, Rzinho, ou Bzão e Bzinho. Utilizando letras, use a letra inicial da característica recessiva, mostre no caderno os genótipos das seguintes plantas. Isso aqui já vai servir também o conhecimento que a gente adquiriu lá com a questão anterior. Qual é o genótipo de uma ervilha com sementes amarelas que, cruzadas entre si, nunca originam ervilhas verdes? Então, olha só. O verde ele é uma característica recessiva, né? Ele só vai surgir se o indivíduo tiver Vzinho. Um vindo do genitor masculino e o outro do feminino. Só que olha só.
Se essas ervilhas elas nunca originavam ervilhas verdes, isso quer dizer que a gente não tem Vzinho, nenhuma das duas. Então o genótipo vai ser apenas Vzão, Vzão. Só pode ser isso aqui. Né? B. Ervilhas de sementes amarelas que, cruzadas entre si, originavam ervilhas amarelas e verdes. Olha só qual é a diferença. Aqui a gente está tratando de uma ervilha que é amarela, mas que na sua geração de descendentes ela também pode gerar ervilhas verdes. Então ela não é homozigota, ela é heterozigota Vzão, Vzinho. E por fim, ervilha de sementes verdes ela vai ter que ter, né, como o verde é uma característica recessiva, ela vai ter que ter os dois alelos recessivos, Vzinho, Vzinho. Acabou. Acabou a questão, né? Por quê? Porque a gente já discutiu isso aí lá na questão anterior. Beleza. Então, olha só, houve um pequeno erro. Eu esqueci de anexar a imagem do livro, né, para a gente conseguir resolver isso aí. Mas era basicamente o seguinte: a gente tinha lá três genótipos possíveis, Rzão, 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 Rzinho, ou Rzinho, Rzinho, e o que a gente estava analisando era a textura dessas sementes. Sementes elas poderiam ser rugosas ou lisas. Né? Vou colocar aqui. Se for rugosas ou lisas. A característica lisa, ela é dominante. E a característica rugosa, ela é recessiva, né? Lembrar, ó, a gente representa os alelos pela letra da característica recessiva. Então, se a gente tem esses três genótipos, Rzão, Rzão, vai ser o quê? Ela vai ser lisa, homozigota, porque ambos são iguais, né? Ambos são maiúsculos. Rzão, Rzinho vai ser lisa, heterozigota. E Rzinho, Rzinho, finalmente a gente vai ter aqui que a semente da ervilha, ela poderia ser rugosa. Beleza. Então a gente está analisando aí duas características, que é aí duas possibilidades, né? Para a textura da semente, ela pode ser lisa ou ela pode ser rugosa. Letra A. Quais são os pares de fatores relacionados à textura das sementes? Está aqui, ó. A gente acabou de descrever. Né? Vocês podem acompanhar aí do livro de vocês, que analisando a imagem é melhor. Né? Mas quais são os fatores? Vamos lá. Rzão, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. Né? Esses são os fatores genéticos de Mendel, que a gente também chama de genótipo. Né? Beleza. B. Quais são os fenótipos possíveis para essa característica? Qual é o dominante, qual é o recessivo? A gente já respondeu, olha só. Fenótipo vai ser a característica que aquele genótipo vai manifestar. A gente está analisando a textura da semente. Então, quais são os fenótipos possíveis? Ela pode ser lisa ou rugosa. Qual é o caráter dominante e qual é o recessivo? A gente também já discutiu, olha só. Lisa é dominante e rugosa, ela é uma característica recessiva. Pronto, muito rápido, né? C. Quais são os gametas produzidos por um indivíduo Rzinho, Rzinho e por um indivíduo Rzão, Rzinho? A gente já respondeu uma questão similar. Se o indivíduo ele é Rzinho, Rzinho, então ambos os alelos dele são Rzinho, né, R minúsculo, ele vai produzir apenas Rzinho. Agora, se ele for Rzão, Rzinho, ele tem ambos os fatores, ele pode produzir tanto Rzão quanto o Rzinho. Qual a proporção? 50% de probabilidade.
Respondemos a letra C, D. Como são os genótipos e fenótipos possíveis de se obterem no cruzamento de uma planta de ervilhas lisas com o genótipo Rzão, Rzinho, bora anotar aqui no canto, Rzão, Rzinho, com uma planta de ervilhas rugosas. Rugosa é a característica recessiva, e essa planta ela só vai ter sementes rugosas se ela for Rzinho, Rzinho. Então a gente vai ter que fazer esse cruzamento aqui, ó. Né? E de uma planta de ervilha lisa, homozigota, com a planta de ervilha rugosa. A gente vai ter que fazer 2 cruzamentos para responder aí essa questão. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu apago isso aqui. A gente vai precisar de mais espaço. Calma lá. Borracha. Vamos limpar aqui. Anotem a questão, tá? Vocês podem pausar o vídeo, voltar e pausar para conseguir pegar. Mas é porque a gente está precisando mesmo de espaço para responder isso aqui. A gente vai ter que fazer 2 cruzamentos. Nós vamos ter que fazer, né? Pronto. Vou voltar aqui. Caneta. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer esse cruzamento aqui, ó. Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho. Como? Quadro de Punnett. Né? Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzinho. O que a questão quer saber quais são os genótipos e fenótipos possíveis. Né? A letra quer saber. Vamos lá. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Rzinho com Rzinho, também Rzinho com Rzinho. Pronto. Quais são os genótipos possíveis? Elas podem ser Rzão, Rzinho ou Rzinho, Rzinho. Né? Qual a probabilidade? 50% de probabilidade. Quais são os fenótipos? Né? A questão também queria saber quais são os fenótipos. Se for Rzão, Rzinho, ela vai ser lisa. Se for Rzinho, Rzinho, ela vai ser rugosa. Muito simples, né? Já acabamos, já resolvemos aqui o primeiro cruzamento proposto pela letra. Agora, olha só. E de uma planta de ervilha lisa e homozigota, então já não é Rzão, Rzinho. A gente vai ter um cruzamento de uma planta Rzão, Rzão, com uma planta de ervilha rugosa, Rzinho, Rzinho. Bora lá? Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Né? Então, olha só. Mesmo esquema, mesma resolução do quadro. Né? Eu vou fazer aqui rápido para a gente não perder tanto tempo. Eu acho que isso daqui já deu para fixar. Então, olha só, a gente já teve uma diferença aqui, né, nos genótipos possíveis. Por quê? O genótipo ele vai ser apenas um, né? Apenas um genótipo possível. Rzão, Rzinho, em 100%. Qual é a característica que esses indivíduos eles vão manifestar? Liso. Homo ou heterozigoto? Heterozigoto. Né? Então, desse segundo cruzamento, todos os descendentes eles vão ser Rzão, Rzinho, eles vão ter a semente lisa e eles vão ser todos heterozigotos. Agora, se a gente pegasse 2 descendentes desse cruzamento e realizasse uma segunda fecundação, aí a gente já ia ter as 2 características retornando, igual a gente viu, igual Mendel ele relatou nos seus experimentos. Demoramos um pouco mais nessa questão, mas ela também é uma questão simples. Né? A gente só teve que retomar aí alguns conceitos das questões anteriores das nossas aulas e conseguimos resolver. Oitava questão. Se o alelo A relaciona-se ao albinismo, a gente já viu isso aí, que é uma característica recessiva. Recessiva precisa ser Azinho para o indivíduo ele manifestar
o albinismo. Ele só vai ser albino mediante essa condição. E o alelo A determina a presença de melanina. Né? Se o indivíduo ele tiver o azão, que é uma característica dominante, ele vai ter a sua pigmentação normal da pele. Né? Como serão os fenótipos dos indivíduos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho? Muito simples aqui, a gente não vai ter nem que pegar em quadro, né? Nem resolver quadro pro negro. Beleza. Relembrar o que é o fenótipo. São as características que vão estar relacionadas ao genótipo, aquele alelo, né? Aquela combinação, aquele par de alelos. Se o indivíduo for azão-azão, azão-azão é dominante e ele está relacionado com a presença da melanina. Beleza. Então ele vai ter melanina. Né? Vou colocar aqui. Melanina presente. Ele vai ter a melaninazinha aí presente. E ele é homozigoto. Né? Só para a gente retomar os conceitos. Reforçar esses conceitos que a gente já viu. O indivíduo azão-azinho, ele também vai ter melanina. Melanina presente. Porém, ele vai ser heterozigoto. Por quê? Ele já é azinho. Isso significa que ele pode transmitir o albinismo para um descendente, dependendo do seu parceiro, mas que nele isso aí não vai se manifestar. Né? Por fim, a gente tem o azinho-azinho, que vai ser o indivíduo albino. E aqui, se é uma característica recessiva, sempre vai ser um homozigoto. Né? Respondemos aí mais uma questão, simples e rápido. Nona, os genes são os únicos fatores que influenciam nas características de uma pessoa? Apresente argumentos para justificar sua resposta. Muita gente errou nisso daqui. Né? A resposta é não, né, para começar. Os genes eles vão ser bem importantes para as nossas características, aquilo que a gente herda dos nossos pais, mas eles não vão ser os únicos fatores relacionados com as nossas características, tanto físicas quanto comportamentais. Né? Por quê? Outro elemento que vai exercer uma grande influência e que a gente já discutiu é o ambiente. Né? Então, por quê? O ambiente também influenciará nas nossas características. Como? O ambiente ele pode aumentar a chance de uma característica genética ela se manifestar, ou ele pode diminuir essa chance. Né? O ambiente ele vai ser crucial nesse aspecto. O ambiente ele pode favorecer, aqui é um F, tá? Favorecer uma característica. Ou ele pode ser desfavorável. Estou desaprendendo a escrever. Desfavorável para uma característica. Por exemplo, voltado aí para uma questão comportamental, né? Se a gente pegar a tendência ao alcoolismo, ela também é herdada, né? Se os pais, avós de uma pessoa, eles são, né? Eles têm essa tendência, essa pessoa ela também vai ter essa tendência, inerentemente. Porém, o ambiente ele vai exercer influência, né? Por exemplo, essa pessoa ela não tem o convívio com aquele genitor que tem essa tendência,
ele vai crescer em um ambiente diferente, e aquele ambiente ele pode favorecer ou não essa característica. Né? O ambiente ele vai selecionar essas características, sendo favorável ou desfavorável. Né? Então é basicamente isso. Né? Os genes eles não vão ser a única coisa que vai determinar uma característica de uma pessoa. O ambiente ele também vai exercer influência. Tem uma questão similar que a gente vai ter que trazer esse conceito. Olha só. Questão 11. Em porquinhos da Índia, vamos considerar que a herança para a cor do pelo obedece à primeira lei. O caráter de pelo preto é dominante sobre pelo marrom. Ó, aqui já deu as combinações possíveis. Preto é uma cor da pelagem que é dominante. Então, se o indivíduo for emisão, emisão ou emisão, emisinho, ele vai ser, né? Ele vai ter o pelo preto. Marrom é uma característica recessiva. Então, só emisinho, emisinho é que vai manifestar essa característica. Que cores podem ter os descendentes de um cruzamento entre uma fêmea de pelo preto, emisão, emisão, com um macho de pelo marrom? Qual é o genótipo desses indivíduos? Vamos lá. A gente vai ter que fazer esse seguinte cruzamento. Né? Eu acho mais simples pelo quadro, né? Tem uma maneira diferente, que é realizando aqui. Mas para não complicar, vamos lá. No nosso tradicionalesco. Eita, ficou certinho, viu essa linha? Espera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo desfazer. Borracha. Pronto. Caneta, tô aprendendo. Vamos lá. Agora a gente pode fazer os cruzamentos. Ficou meio apertado aqui, mas vai dar certo. Emisão com emisinho. Emisão, emisinho. Emisão com emisinho. Emisão, emisinho. Emisão com emisinho. Emisão, emisinho. E aqui a mesma coisa. Pronto, a gente já obteve aí que o genótipo de todos, né, a probabilidade é de que seja apenas emisão, emisinho, em 100% dos casos. Né? E qual vai ser o fenótipo? A gente quer saber, ó, que cores, né? É uma característica. Se eu estou falando de característica, é o fenótipo. Todos serão o quê? Ó, bora voltar aqui. Emisão, emisinho é o quê? Pelo preto. Todos serão pelo preto. Pronto. B. Quais são os genótipos dos indivíduos que, quando cruzados, podem gerar descendentes com pelo marrom? A gente quer saber qual seria o par, né, de indivíduos que, quando eles fossem realizar, quando eles cruzassem, eles poderiam originar indivíduos de pelo marrom. A gente viu que emisão com emisão, emisinho não vai rolar. Né? Por quê? Como o pelo marrom ele vai ter que ser emisinho, né? Um fator vem do pai, um fator vem da mãe, então espera-se que pelo menos, né, cada indivíduo tenha pelo menos um alelo recessivo. Se a gente pegar emisão com emisinho e realizar o cruzamento de emisão com emisinho, isso aqui a gente vai conseguir obter indivíduos, né, com pelo marrom numa determinada proporção. Vocês podem tentar representar aí pelo quadro. É só para a gente ser mais rápido e terminar logo as questões. Se a gente pegar também emisão, emisinho com emisinho, também a gente vai conseguir realizar aí, né, a gente vai conseguir obter indivíduos com a pele marrom, com pelo marrom. Né? Então, qual seria o par dos indivíduos que, quando cruzados, podem gerar descendentes de pelo marrom? Está aqui, os dois exemplos. Né? Reproduzam aí no caderno de vocês esse mesmo quadro e vocês vão ver que a gente pode encontrar emisinho, com pelo menos 25% de chance. Por fim, vamos lá. Os gêmeos univitelinos são geneticamente iguais, pois vieram de um mesmo zigoto. Isso aqui a gente discutiu lá no ano passado. Isso significa que todas as suas características também serão idênticas? Justifique sua resposta. Foi aqui que eu falei que a gente ia ter que retomar o que a gente respondeu lá na penúltima questão, né, depois dessa. Fora essa.
Então, esses gêmeos univitelinos, eles não têm a mesma origem, eles serão geneticamente iguais, geneticamente idênticos. Isso significa que eles terão exatamente as mesmas características? Não. Por quê? Volta lá o ambiente. Né? Volta toda aquela explicação. O ambiente ele pode aumentar as chances de uma característica ela se manifestar, ou ele pode ser desfavorável à manifestação de uma característica. Né? O ambiente ele vai selecionar essas características aí também. Então, a base genética ela não é a única coisa que vai definir quem nós somos. O meio em que a gente cresce ele também vai ser crucial. Isso para qualquer organismo. Né? Para nós, seres humanos, para os animais, para as plantas, né? Todo ser vivo tem a sua base genética e isso aqui vai ser crucial. Com isso, a gente conseguiu aí resolver todas as questões. E aqui são só algumas considerações, né? Primeiro aí, obrigado para quem assistiu. Né? Recomendo para quem assistiu, converse com seu colega, saiba se ele já assistiu, porque isso aqui vai ser necessário para nossa avaliação. Né? Vai ser bem importante. Esse aqui é o nosso conteúdo. Né? Algumas considerações. Corrija as questões erradas. Eu devolvi para vocês o caderno com as questões. Reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias. É isso que eu acho interessante dessa ferramenta, porque aqui você tem a liberdade de vir e voltar, de pausar, de tentar responder. Né? Na escola a gente tem que seguir o conteúdo, a gente tem um tempo, um prazo, né, para trabalhar com os conteúdos. Faça as questões, não só essas, né, mas se você for pesquisar na internet, existem várias bancas de questões. Né? Só você pesquisar lá, questões de genética, questões primeira lei de Mendel, questões quadro de Punnett, né, que é o principal que a gente viu aqui. Anotem suas dúvidas para que possamos discutir em sala de aula. Né? Eu não trazer essa correção para a sala de aula, eu optar pelo meio da videoaula, né, por esse instrumento, não quer dizer que as dúvidas elas não possam ser sanadas presencialmente. Aqui é só para a gente cortar um pouco mais e ser mais objetivo, né? Economizar tempo. Obrigado, até a próxima, certo?